Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Nanda Alfig e hoje a gente vai fazer uma jornada que começou há quase 3.000 anos, mas que parece que foi escrita para os desafios que a gente vive hoje. Vou falar da Odisseia, de Homero, e contar a história desse livro enquanto faço um desenho inspirado nele. Já vou avisando, tá? Eu não sou nenhuma grande desenhista. Eu fazia desenhos lindos há muitos anos, mas eu tô bem enferrujada, voltando a desenhar no papel, né, hoje, e depois de mais de uma década, praticamente. Eu me inspirei num vídeo da Nanates, mas eu adaptei, né, pro meu universo literário aqui, contando a história do livro, né, enquanto eu desenho sobre ele. Vamos ver se esse formato vai dar certo, ou se só vai me dar mais trabalho. Bom, antes de tudo, né, eu quero falar dessa edição que eu tenho aqui. É dos anos 70, da editora Abril, e tem páginas amareladas, né, e aquele cheirinho bem específico de livro guardado. O meu marido, ele comprou, né, em um sebo décadas atrás, e essa edição, né, faz parte da série Os Imortais da Literatura Universal, da editora, né, e a tradução é do Antônio Pinto de Carvalho. Como ele era um estudioso da cultura grega, ele tentou manter a precisão dos termos, né, e da estrutura ali da época, evitando algumas palavras modernas, né, que pudesse ali, entre muitas aspas, empobrecer, né, o texto. Mas tem um detalhe aqui, né, diferente do original grego, né, de muitos anos atrás, que é um poema em versos, o Carvalho, ele optou por escrever em prosa, né, como se fosse um romance. E eu li, né, uma versão simplificada na adolescência, né, uma edição recebida pelo Ministério da Educação, que distribuiu coleções de livros na rede pública, e nessas coleções, né, de livros tinha a Odisseia, né, numa versão bem reduzida. Mas essa edição que eu tenho aqui, o ritmo, né, por ser muito mais complexa a leitura, o ritmo ficou um pouco mais lento, né, as palavras ganharam um tom diferente, né, como se cada frase ali pedisse um tempo, né, um respeito, né, que a pressa de hoje em dia não permite. O meu objetivo hoje é desenhar essa jornada enquanto a gente entende, né, por que o Odisseu ainda é o herói mais moderno da literatura e por que ele é tão representado hoje em dia em diversas adaptações, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre adaptações literárias e esse ano, né, 2026, a gente vai ter uma adaptação de A Odisseia, dirigida pelo Christopher Nolan. E eu falo sobre esse filme e sobre outros também, então depois você clica aqui em cima no card para ver esse vídeo. E bora discutir, né, sobre esse caminho de volta para casa, né? Eu já quero alertar aqui que vai haver um spoiler lá no final, né, caso você não tenha conhecido essa história, né? Essa é uma história que já perpetua 3.000 anos, né? Então, dificilmente você não vai saber algum detalhe aqui. Mas de qualquer forma, eu aviso, né, quando tiver spoiler no final, e aí você pula, né, para o fim do desenho ou para a conclusão, beleza? Eu quero destacar aqui um detalhe que me chamou a atenção no livro. Eu descobri que é uma coisa muito comum nas histórias homéricas, né, que é o uso de epítetos, que são espécies de adjetivos fixos, né, que ajudam o rapisodo, né, que é o cara que canta o poema, a manter a métrica e o público também a reconhecer os personagens. Um exemplo aqui na edição é Atena, que é a deusa de olhos brilhantes, ou em outros livros eu vi que eles sempre direcionam, né, a palavra tipo Atena, a deusa de olhos de coruja, ou o prudente Telêmaco, o industrioso Ulisses. A gente vê muitos epítetos, né, em histórias de época, mas também a gente já viu em Game of Thrones, né, com a Daenerys Targaryen, que é a nascida da tormenta, a não queimada, etc. Ela é cheia de epítetos. Mas, além disso, né, o que me fascinou nessa edição antiga foram as notas de rodapé. Elas são janelas, né, para um outro mundo, já que não tinha Google nos anos 70 e a gente acabava lendo sem perder o contexto da história, né, sem ter que sair, procurar no dicionário ou num livro de história. Então aqui tem notas, né, nesse livro, nessa edição especificamente, quase todas as páginas têm notas explicando, né, o mito, quem é o deus, quem é aquele personagem, né. Um exemplo aqui que eu posso citar é sobre o vinho fortificado, né, que ele fala que o Odisseu ele usa para embebedar o Ciclope, né, e também detalhes sobre os sacrifícios rituais, né, que hoje parecem estranhos.
mas que para o leitor dos anos 70 ainda eram pontos ali de curiosidade intelectual. O editor também, daquela época, ele meio que conversava com a gente, né, tentando traduzir ali o brilho, né, da história de um mundo que já não existia, né? Então, ainda falando de estrutura, a Odisseia ela é dividida em 24 cantos, ou rapsódias. E diferente de hoje, né, que temos editoras e impressões de livros, naquela época a história não era lida, ela era ouvida. E aí eu descobri que a palavra rapsódia vem de um termo que significa costurar. O rapsodo era basicamente, né, o costureiro de canções. Ele não lia ali um roteiro, né? Ele costurava os versos ali decorados e ele adaptava a história para o público. Era como se fosse o cinema daquela época. Então, por isso, o poema ele começa in media res, né? Ou seja, no meio da confusão. A narrativa ela acaba sendo não linear, né? Ela acaba tendo flashbacks para dar essa profundidade à história e ao herói. O livro ele não começa, né, com a queda de Troia, né, o fim da Ilíada ali, por exemplo, mas ele começa com o Odisseu preso na ilha de Calipso já há 7 anos. Essa técnica, né, de in media res era fundamental, né, para prender a atenção das pessoas logo de cara. Então, um vídeo, né, muito legal do Clube de Literatura Clássica, eles explicam melhor, né, as métricas e o contexto histórico. Então, eu vou deixar o card aqui para você ver depois, mas não sai daqui, não sai ainda, porque você precisa ver o desenho pronto e essa história eu quero contar para todo mundo. Então, bom, eu quero que todo mundo conheça um pouco a história da Odisseia. E, bom, a história do livro começa com a telemaquia, né? Ou seja, é o filho dele, né, o Telêmaco, buscando notícias do pai entre as rapsódias 1 e 4. Então, ele vai visitar alguns lugares, né, com a ajuda da Atena. E só a partir do canto 5, né, da quinta rapsódia, é que a gente descobre que o Odisseu está na ilha de Aeaea, na gruta de Calipso. E aí, diferente da Ilíada, né, que foca na fúria e na glória militar, a Odisseia é sobre movimento, né, sobre a capacidade de adaptação, né, do ser humano se adaptando a várias divergências, né. O Odisseu, ele vence a guerra de Troia, né, com a ideia ali do cavalo de madeira, mas na volta para casa, ele desafiou os deuses achando que era maior que o destino. Então, o castigo do Poseidon, para ele, foi tirar dele o que ele mais amava, né, que era o caminho de casa. Eu vou dar uma resumida aqui nessa parte, tá? Bom, logo após eles partirem de Troia, uma forte tempestade, né, enviada pelos deuses, que foi uma espécie de punição, né, pela destruição de templos que tinham lá de deuses em Troia, e acaba lançando, né, os navios para longe do rumo de Ítaca, forçando todos os navios a navegar por águas desconhecidas. Em um desses desvios, eles chegam à terra dos comedores de lótus, que são os cicones, que é onde quem consome a planta esquece a vontade de voltar para casa, o que acabou atrasando a viagem. No fim das contas, eles passaram um tempo lá, né, mas conseguiram partir, né, dessa ilha. Então, partindo dali, o Odisseu e os seus homens, eles vão parar em uma outra ilha e são aprisionados, né, pelo ciclope Polifemo, que é filho do Poseidon. E aí, nessa parte da aventura, né, para sobreviver e fugir da caverna, o Odisseu, ele não usa espadas, né? Ele percebe que ele é muito pequeno e os seus homens não conseguiriam, né, matar esse gigante, né, o ciclope, né? Todos eles são muito grandes. Então, a sua maior arma ali é a sagacidade. Quando o gigante pergunta o nome deles, né, o nome dele em um certo momento, ele diz: "O meu nome é ninguém". Quando ele, mais pra frente, né, ele consegue, com a ajuda dos seus homens, ele cega o gigante Polifemo, né, e aí ele sai gritando por ajuda, né, dizendo: "Ninguém tá me matando, ninguém machucou meu olho". E aí todos os outros monstros ali, né, os outros ciclopes, eles acabavam ignorando ele, né, porque achavam que ele tava meio doidão, que ele tava meio doido, meio louco. E aí, na hora que eles fogem, né,
vão pegar o barco deles, lá o navio, por conta de orgulho, né, e muito, muito, muito ego, o Odisseu, ele grita, né, o seu nome para o Ciclope. E aí permitindo que o Polifemo ore para o seu pai, Poseidon, pedindo que o Odisseu nunca volte para casa, ou se ele voltar, que seja tarde demais, né, sozinho, em um navio estrangeiro. O Odisseu, ele entende que, nessa parte, né, que deixar de ser o grande herói e aceitar ser ninguém para sobreviver, né, mas, pelo visto, durou muito pouco. Essa abdicação, né, é o que permite o seu retorno. Mas quando a gente entende que esse herói, né, ele aprende a ser, entre aspas, ninguém, se ele não soubesse, né, essa parte, né, não soubesse ser ninguém, ele jamais conseguiria entrar, né, no seu palácio disfarçado de mendigo anos depois, justamente por conta desse orgulho, né. Então, a ira, né, do Poseidon, que é o pai do Ciclope Polifemo, faz com que ele perca, né, mais a sua tripulação no meio ali da viagem, e eles acabam viajando no mar ali a esmo. Inclusive o nome, né, Odisseu, vem de um termo que significa aquele que é odiado pelos deuses, e foi dado, né, como segue a tradição, pelo seu avô. Ele carrega, né, o peso do ódio do Poseidon, mas por um certo tempo ele acaba vencendo ali pela inteligência. Inclusive eu quero falar um pouco sobre Ulisses, né, o Odisseu. A jornada dele, né, é uma jornada muito longa, né, ela tem muitas provações. O que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, eu estou bem resumindo, assim, tem muitos detalhes, assim, que vale muito a pena você conhecer lendo o livro. Essa jornada dele, né, também é uma jornada psicológica ali sobre a identidade, né. O Odisseu, ele é um herói complexo, que tem muitas camadas. Ele é um protagonista que falha, que se engana e que engana, né, e que também sofre. O Odisseu, ele não é o herói que vence pela força bruta. Ele não é um Aquiles, ele é o homem dos 1000 estratagemas, né, pela sua inteligência, né, mas aí a gente percebe que a inteligência dele tem um certo preço. Nadando não, indo, né, por muitos caminhos, eles acabam também encontram Circe, né, que na cultura popular ela é uma feiticeira, né, que transforma homens em animais. Mas na Odisseia, ela também pode ser percebida como uma figura de poder, né, e de conhecimento. Ela representa a tentação ali de esquecer a nossa missão e nos entregarmos, né, aos prazeres imediatos. Ela faz jantares, né, e desses jantares ela dá poções mágicas que transformam esses homens em animais. Mas o Odisseu, sabendo disso, ele resiste, né, então ele aprende, né, que a sabedoria muitas vezes vem de lugares inesperados. E num futuro, né, depois de muito tempo, ele precisa descer ao mundo dos mortos. A Circe explica para ele, né, que ele, para saber como voltar para casa, ele precisa ir nesse mundo dos mortos, né, o Hades, para consultar o profeta cego Tiresias, né, para saber como retornar a Ítaca, a ilha, né, sua ilha de casa. Depois ele regressa. E, depois de muito tempo, ela libera ele, né, e seus homens. E há uma parte na história, né, nessa ida dele, né, nesse adeus, ela instrui ele a se amarrar no mastro do navio quando estiver passando por um estreito em que há algumas sereias. Eu vou logo adiantando aqui para a gente se esquecer as sereias da Disney, tá? As sereias de Homero, elas eram mulheres pássaros. Elas não ofereciam sexo, prazer, elas ofereciam conhecimento. E elas seduziam através dessa oferta, né, de conhecimento. E aí elas falavam dos feitos dos homens que passavam por lá, elas cantavam o passado. E aí é o canto da sereia, né? O Odisseu, ele se amarra ao mastro, né, porque ele quer ouvir tudo que elas dizem, ele quer saber de tudo também, mas sabe que sem limites ele acabaria se perdendo, né, e morreria afogado. E aí na história ele pede para sua tripulação tapar os ouvidos com cera, né, para que não caiam nos encantos das sereias também, e que impeça ele de se soltar a qualquer custo. A história da Odisseia, né, ela pode ser interpretada de diversas formas, né, mas
As sereias, os ciclopes, os monstros, os deuses, eles me parecem ser provações, sabe? É como se tivesse uma moral ali nas entrelinhas do tipo, seja resiliente, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e você precisa ser forte para superar esses obstáculos e, no fim, você ter paz. E aí, falando nisso, né, quando eu estava preparando aqui o roteiro do vídeo, eu descobri que a Odisseia é uma espécie de manual de etiqueta. Assim como outras epopeias, né, como a Ilíada e a Eneida, na Odisseia a gente vê muito sobre a hospitalidade dos personagens. Quase todos os problemas do livro acontecem porque alguém foi um mau anfitrião ou um mau convidado. E aqui vai uma outra curiosidade também, né, só para aproveitar que eu tô falando de curiosidades, é que o Homero, ele nunca usou a palavra azul. Para ele, o mar era cor de vinho. Então, imagine um mar escuro, denso, púrpura. Isso acaba me dando gancho, né, para falar de um pouco sobre essa parte da aventura, né, que enquanto ele luta no mar, né, a Penélope, sua esposa, ela luta no palácio. Ela usa o tempo como arma, né? Então, enquanto o Odisseu ele luta com os monstros no mar, em Ítaca, a sua esposa, a Penélope, ela luta uma guerra silenciosa no palácio. Ela está cercada por 108 pretendentes que querem ali o seu trono e sua cama, né? Eles querem se deitar com ela, porque ela também, além de inteligente e bonita, ela é dona, né, de todas aquelas terras e fazendas. Então, todos dizem que o Odisseu tá morto para ela, né? E aí a Penélope, ela é a verdadeira mestre da paciência estratégica. Ela não diz não diretamente, né? Porque isso seria muito perigoso. Esses pretendentes, né, que estão no seu palácio, eles são pessoas muito poderosas, né? Eles são príncipes. E mesmo de certa forma, eles estando lá, né, eles ficam nesse palácio por anos, né, comendo a comida deles, fazendo bagunça, algazarra, eram pessoas horríveis, assim. E aí ela promete, né, escolher um marido quando terminar de tecer a mortalha do sogro Laertes, né, que é o pai do Ulisses. E aí ela tece, né, essa mortalha na luz do dia, e em segredo ela acabava desmanchando tudo à noite. Ou seja, ela acabava manipulando o próprio tempo. Ela prova de que a elegância, né, e a inteligência, elas podem ser armas bem poderosas contra a força bruta, né, e a vulgaridade. E é por isso que quando o Odisseu finalmente volta, ela não se entrega imediatamente, né, ela acaba testando o Odisseu. Ela é a única pessoa no mundo ali inteligente o suficiente para enganar o homem que enganou o Ciclope, que enganou tantos outros seres. E aí, né, já chegando aqui no final da história, antes de falar do spoiler, o Odisseu ele volta para Ítaca, né, disfarçado de mendigo, porque a Atena faz com que esse disfarce funcione muito bem, e ele precisa saber quem ainda é fiel ali na ilha. E a primeira criatura que acaba reconhecendo ele não é uma pessoa, é o seu cãozinho Argus. O Argus esperou ele, né, por 20 anos. Ele estava velho, abandonado ali num monte de esterco. Mas aí, ao sentir o cheiro do dono, ele vai lá, né, saudar o dono, todo feliz, balança a caudinha, né, o rabinho, uma última vez e morre em paz. E é uma das cenas mais fofinhas, assim, né, que mostra que a lealdade, né, é muito forte, né? E quando você tem uma pessoa, né, um ser muito leal, o tempo não consegue apagar, né, da memória. E a segunda pessoa ali que acaba identificando ele é a ama Euricleia, que ao lavar os pés dele, né, a pedido da Penélope, ela o reconhece pela sua cicatriz na perna, que ele adquiriu na infância, né, por conta de um javali. E aí aqui entra o spoiler, tá? Então, se não quiser saber do final do livro, avança o vídeo aqui na barra ou clica aqui nos capítulos da descrição que você já vai direto para o fim. Bom, a prova final, né, acontece com o arco do Odisseu. Ele tinha um arco que só ele sabia manusear. E aí a Penélope, ela declara que vai casar com quem conseguir vergar o arco e disparar uma flecha através de 12 machados que estão alinhados.
E aí, depois de muitas tentativas, nenhum pretendente consegue mesmo, né, sendo fortes, nenhum deles consegue. Nenhum deles tem a técnica, né, nem a alma ali, né, do verdadeiro rei, né. Então, o mendigo, né, no caso o Odisseu, né, disfarçado de mendigo, ele pede para tentar. E aí, sobre a risada ali de todos, ele acaba vergando o arco com facilidade e passando a flecha, né, atravessando, né, esses 12 machados alinhados. Bem facilmente, assim, como se estivesse afinando o instrumento, né. E aí, em parceria com Telêmaco, né, depois que o filho sabe que ele é o pai, e mais 2 escravos, eles fecham ali as portas do pátio e começa o massacre, né. Então esse massacre acaba restabelecendo a ordem, né. Ele chega a matar quase todos, ele deixa apenas 2 pretendentes vivos, mas ele pede para enforcar 12 escravas mulheres que estavam ali favorecendo esses homens. Essa parte, né, da história, ela acabou influenciando uma obra contemporânea que eu gostaria muito de ler, chamada A Odisseia de Penélope, da escritora canadense Margaret Atwood, que é a mesma escritora que escreveu O Conto da Aia, que teve até série há poucos anos. A Margaret, ela dá voz, né, a essas 12 criadas que foram executadas pelo Odisseu em seu retorno, e ela acaba oferecendo também essa crítica feminista, né, necessária sobre os custos da honra, entre aspas, essa honra heróica, e os silenciamentos da história oficial. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E aí, né, falando também de feminismo, eu tenho que exaltar aqui, eu tenho que dar muitos créditos a deusa Atena, porque foi ela quem ajudou o Ulisses, né, e o Telêmaco, seu filho. Ela ajudou demais os dois, tá? Se não fosse ela, a gente não ia ter essa história para contar. Bom, mas de certa forma, né, que o final real não é a violência, né? É o reencontro do Odisseu e da Penélope, né? Então, ela reconhece ele não pela aparência, né, mas por um segredo que só os dois compartilham, que é a construção da cama deles, que foi talhada, né, diretamente no tronco de uma oliveira viva, fincada na terra, mostrando que o amor deles tem essas raízes, né, são histórias e coisas, nessas particularidades que só um casal, né, de muitos anos, né, de vivência, de muito amor, reconhecem. Bom, e aí, né, no final, aqui a conclusão, com o desenho pronto já, eu quero falar que ler um clássico denso exige a mesma paciência, né, de fazer um desenho complexo. Eu fui pegando diversos elementos para criar essa arte, né, vamos dizer assim, arte não é bem uma arte, né. Bom, a gente começa com os traços, né, imperceptíveis, e aos poucos a imagem ali vai aparecendo, né, vai tomando forma, assim como essa história, né. Então a Odisseia, ela nos ensina a ser resilientes, né, quando o mundo tenta nos tirar, né, do caminho. No final das contas, a Odisseia não é sobre os monstros, é sobre a gente, né, sobre saber quando ser ninguém e usar a nossa inteligência, né, e sagacidade ao nosso favor. A jornada do Odisseu, ela nos ensina que o clássico, né, ela nunca sai de moda, né, porque ele fala de sentimentos, né, que não mudam. O desejo de voltar para casa, né, o valor da inteligência sobre a força e a busca por quem realmente somos sob todos os nossos disfarces. No fim, todos estamos ali tentando, né, voltar para a nossa própria Ítaca, né, a ser quem nós somos verdadeiramente, independente das coisas que acontecem, né, na nossa vida, né, ao nosso redor. No fim, a gente sempre muda, né, mas a gente sempre quer voltar para casa, né, e eu aprendi muito isso, assim, nessa história, que eu achei isso muito bonito. Bom, eu espero, né, que esse vídeo tenha inspirado você a visitar essa obra, e qual parte da jornada do Odisseu, né, você achou mais interessante, né, que você já sabia ou não sabia? Comenta aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!